você, quando você planejou lá atrás, saiu do seu terceirão, aí você foi fazer ADM, foi lá, pensou em fazer uma universidade. Você, naquela época já, você tinha o espelho do seu pai e tinha o espelho do seu irmão também. Estava seguindo mais ou menos o mesmo caminho, vamos dizer assim. Você já almejava isso? Já pensava naquela época, assim, não, eu vou me formar e aí a gente vai montar a nossa própria... Vocês já tinham a corretora de vocês, né? Só para mim entender. Corretora era... A gente trabalhava na corretora do nosso pai, né? Tinha mais 8 sócios. explica então como que era a corretora e como que foi essa questão de vocês até chegar a benefício. Cara, resumidamente, meu pai começou a empreender, né, no ramo de seguros. E aí ele sentiu uma demanda durante a trajetória ali de outros ramos. Ele só vendia seguro de vida. Então ele teve uma ideia de criar um grupo, né, para um grupo que seja mais fortalecido, para ter diferenciais competitivos, ter barganha para negociar com o segurador, enfim, e poder crescer. E ficou quantos anos esse grupo? 14 anos, né? Ficou 14 anos nesse grupo, no qual foi a escola minha e do meu irmão. A gente tinha... começou com 4, depois teve 7, 8, 9, depois voltou 8, enfim. E ali, qual que é a minha visão? Era 9 empreendedores, né, do mesmo ramo, e os 9 trabalhavam de formas diferentes. Certo. Não tinha padrão, né, Bruno? Não tinha padrão. Então, um fazia muito bem feito uma coisa... E vocês já enxergavam isso nessa época? A gente já vivia isso, né? E, cara, independente da faculdade, que a faculdade, assim, eu nunca pensei assim, eu preciso me formar para depois fazer isso. Sim. Eu nem pensava em me formar, eu já trabalhava, então, para mim, eu ia lá aprender algo. Se fosse me formar ou não ia me formar, para mim, tanto faz, na verdade, né? Porque eu não precisava entregar currículo, eu nunca tive essa mentalidade de falar assim, eu preciso me formar para eu ter um currículo para eu ser valioso no mercado, né? Na minha visão, valioso era outras competências. E também nunca tive carteira de trabalho e tal. Acho que nunca nem pensei em fazer, não sei nem onde faz. Então, acho que já fazia sentido, porque eu acho que no começo eu ficava mais operação, assim, depois comecei a vender e eu gostava de vender. E aí o meu networking favorecia minhas vendas e tal, então era um trabalho que me motivava, entendeu? Eu lembro quando eu era bem pequenininho, eu ia a alguns clientes com meu pai, pequenininho assim, 15, 16 anos. E ele dava os papéis na minha mão e eram uns clientes grandes, só que ele tinha muita confiança no cara. O cara tinha nele, tinha uma amizade, além de cliente corretor. E ele falava para eu explicar o seguro. Ele chegava lá, fulano, ele que vai explicar o seguro. Entendi. Aí o cu ficava na mão, né? Mas ao mesmo tempo eu estava confortável, porque eu sabia o que eu tinha que falar. Mas, e aí eram uns testes, né? E aí você ia gostando e tal. Só que aí... quando você vai ficando a empresa, né? A empresa começou com meu pai e com minha mãe, aí uma colaboradora, daqui a pouco 2, daqui a pouco meu irmão, daqui a pouco, enfim, foi crescendo e aí as competências foram mudando também. Porque para você sair de uma empresa familiar, né? Para você chegar no outro nível, tudo que você aprendeu que era ok, você tinha que reformular muitas coisas, né? Então, se você só vendesse... Você não ia passar por outro patamar se talvez do outro teu sócio não evoluísse em algumas outras questões. Aí eu comecei a abrir a cabeça que eu precisava não só vender. Tanto que hoje, vender eu vendo ainda, mas pouco, né? Eu entendi que eu precisava aprender coisas novas para poder evoluir, né, a empresa. Então, isso eu fui criando maneiras de me automotivar para ir tocando o negócio, porque no meio do caminho você faz só a mesma coisa, você não começa a ver mais evolução, né? Então, às vezes, 30 anos de experiência, 30 anos repetido a mesma coisa. Então, às vezes, não vale muita coisa, né? Então, acho que a gente está nessa trajetória aí, sempre querendo evoluir, né? Sempre querendo testar coisas novas. E essa era uma mentalidade que eu via no meu pai também. Sempre tá trazendo coisas novas, né? Tanto que foi uma das primeiras corretoras que teve um site... Assim, você pega uns negócios básicos, mas lá da época não era normal, né? Você tinha um convênio de descontos, era tudo serviços querendo agregar ali e fazer diferente, né? É aí que também veio a Empregor, né?